Glória a Deus. Fiquem à vontade, assentem-se. Vamos aproveitar aqui o momento. Temos um tempo ainda, um tempo precioso diante do Senhor, para considerar a palavra dEle, aquilo que Deus quer falar conosco. Deus quer continuar falando conosco, né? Ele fala a nós de diversas formas, de diversos meios. E a palavra é uma das formas mais elevadas, principais, pelas quais Deus fala conosco. É comum no meio evangélico, no meio cristão, que todo início de ano, o povo, as pessoas, adotem uma forma ou um plano para a leitura, para a meditação da palavra, né? Para que essa leitura possa ser acompanhada ao longo do ano todo, né? Isso é muito comum. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. E como nós estamos iniciando um ano, né? No princípio de um ano, eu quero falar um pouco também sobre o princípio de todas as coisas. Espero que você realmente deseje não apenas ter um ano novo no calendário cronológico, mas um ano novo em novidade de vida. E para isso é necessário renovações de posturas, de mente, de entendimento e de comportamento, né? Como ter um ano novo, viver uma vida nova, andando da mesma maneira que estivemos andando no ano passado, no retrasado, ou mesmo antes da pandemia. Não vai casar, né? Não vai dar certo. Então vamos lá. Eu gostaria de ler aqui, para iniciar a minha palavra, no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 3, onde João diz o seguinte: no princípio era o Verbo, a palavra eterna, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, no princípio era o Verbo, ou a palavra eterna. Ele continua falando aí a respeito do Verbo, no verso 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E ainda no verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então o Verbo, a palavra eterna, que fez toda a criação, estava tão distante de nós. Um dia, pela vontade de Deus, este Verbo se fez carne e habitou entre nós. É óbvio que ele está falando a respeito de Jesus Cristo, né? E Jesus veio para manifestar o Pai, para manifestar a palavra do Pai, né? A vontade do Pai. Trazer o reino de Deus sobre esta terra, terra manchada por injustiça, né? E pelo pecado. E seguindo nessa mesma linha, a carta aos Hebreus, do capítulo 1, do verso 1 e 2, diz: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O Filho é o Verbo eterno, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus nos falou pelo Filho. Eu sei que esta palavra foi escrita há quase 2000 anos atrás, mas o Filho, como já dissemos em outra pregação recentemente, continua a falar conosco através das Escrituras, né? Através do Espírito Santo. E nesta mesma linha, Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 10, ele diz: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Há muitas vozes no mundo, e cada uma delas tem um sentido.
as vozes humanas, do coração humano, há vozes do maligno, há as vozes de figuras celestiais, há a voz de Deus, não é? E todas elas têm um propósito, todas elas têm um sentido. Nós precisamos aprender a discernir para saber não apenas o que está sendo falado aos nossos ouvidos, mas quem está falando, com que propósito, né? Com que motivação. Isso é fundamental, e é disso que Paulo menciona aqui na carta aos Coríntios. E você precisa lembrar que vozes, discursos, não se sustentam sem um contexto. Todo som, né, audível, inteligível, tem um contexto, tem um meio pelo qual ele repercute. E pensando nisso, eu lembrei de Efésios capítulo 5, verso 15 a 17, onde Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais, ou como vocês vivem, não como nécios, como tolos, e sim como sábios, remindo ou resgatando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E, particularmente nesses dias que estamos vivendo, fica bem claro perceber que estes dias são maus, de muita perversidade, muita maldade, de muita motivação errada, injusta, fraudulenta, enganadora, cobiçosa, e assim vai, né? Então, esse é um contexto que nós estamos vivendo. E nesse contexto, soam aos nossos ouvidos muitas vozes, né? Nós precisamos discernir para não permitir que vozes erradas, fraudulentas, enganadoras, venham nos seduzir, nos enganar e nos levar por um caminho onde nós vamos ter prejuízo, destruição e morte, perda da liberdade, né? Fracasso na nossa vida. Isso é muito importante. Então, amados, eu quero colocar para você a respeito. Paulo diz assim: é importante compreender a vontade do Senhor. E aonde vocês poderão perguntar: como é que eu posso, de forma objetiva e clara, entender a vontade do Senhor para executar essa vontade? Como é que eu posso saber a vontade de Deus nesses dias tão turbulentos, com tantas vozes, com tantas coisas, chamando a minha atenção, tentando me seduzir? Como eu posso entender e fazer a vontade de Deus, se isso é tão importante para a minha vida, para a minha família? Bem, Paulo ainda vai nos ajudar nesta manhã. Eu separei aqui Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, ou a vossa vida, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou culto inteligente. E não vos conformeis com este século, ou este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a resposta para aquilo que ele colocou lá em Efésios, no capítulo 5. Deixa eu destrinchar uma coisa aqui que é fundamental para nós. Então, se essa palavra é uma resposta de como nós podemos compreender e fazer a vontade de Deus, aqui tem 3 requisitos que não podem ser desprezados. O primeiro é que para conhecer e fazer a vontade de Deus, eu preciso buscar ao Senhor, me lançar nas mãos dEle, depender dEle para uma direção, um conselho, uma orientação segura, firme. E para isso eu preciso me entregar
ele fala aqui em sacrifício vivo. Sacrifício vivo fala de uma atitude voluntária, firme, de entregar-se, de buscar e tomar a decisão. Fala, eu vou buscar ao Senhor, porque não são os políticos, não são os mais variados influenciadores digitais, ou seja lá quem for na sociedade, que vão dizer para mim qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a minha família, qual é o meu caminho, qual é o meu destino nessa terra. É o próprio Deus. Ah, mas é possível? Claro que é possível. Ele está dizendo, porque Deus é bom, Deus nos ama, vamos a Ele, vamos apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo, como uma entrega. Vamos buscar com perseverança, com insistência, até que o Senhor nos fale. E Deus é muito pronto para guiar, cuidar das nossas vidas. Ele se importa conosco, com o nosso bem. Então essa é a primeira condição. A segunda é que nós devemos não nos conformar ou não nos moldarmos a este mundo. Porque se a gente se conformar ou se amoldar as coisas deste mundo, a forma como este mundo funciona, a forma como este mundo quer guiar a tua vida, como eu li no Salmo 1, no início deste culto. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ou seja, o mundo não segue a direção do Senhor. O mundo não segue a verdade de Deus. Ele segue a sua própria verdade, seu próprio entendimento, que faz oposição à vontade de Deus. Então, segundo requisito, nós não podemos nos acomodar e nos moldar a nossa vida, nosso entendimento e comportamento a este mundo, mas renovar a nossa mente, porque aqui diz, transformai-vos pela renovação da mente. O fator que vai nos transformar, mudar nosso entendimento, nossa maneira de ver as coisas, de entender a vida e de levar-nos a tomar novas decisões, novas posturas, novo comportamento, parte de uma renovação de mente. Aí a pergunta, mas o que é que vai renovar a minha mente? Uma boa leitura? Os livros escolares? Se você quer conhecer a vontade de Deus, se você quer fazer a vontade de Deus, se você quer aprender do Criador e sustentador de todas as coisas, o que é bom e útil para a tua vida, você tem que ir no livro dele. E com isso eu não estou dizendo que os livros escolares e toda boa leitura desta terra não tem algo bom para te acrescentar. Tem. Você vai examinar e vai extrair aquilo que é bom. Mas se você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida e para a tua família, você tem que buscar no livro do Senhor, no livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Então, desta forma, buscando ao Senhor de todo o coração, não se moldando a mentalidade deste mundo, mas buscando transformar a sua vida por renovar a sua mente no conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, aqui diz que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Portanto, buscar a Deus para conhecer ou compreender a vontade de Deus, não é um mero exercício de receber informações ou conhecimento intelectual. É um caminho onde a palavra de Deus tem que ser acolhida para dentro de nós, no nosso coração, e ela vai gerar novas experiências da nossa vida, quando nós vamos experimentar que a palavra que eu aceito, que eu ouço e recebo para dentro da minha vida, ou para dentro do meu lar, na minha família, ela tem poder para transformar o nosso viver, para nos dar segurança e paz, conduzir de forma firme os nossos passos e nos guiar a boas decisões, bom comportamento
no sentido de ser sábio, ser bem-sucedido em tudo aquilo que viemos a fazer. E com isso teremos melhor proveito, saberemos discernir o que é a vontade de Deus, boa, útil, edificante, honrosa, proveitosa, né? Não somente para nós, mas para o nosso próximo, daquilo que é vil, injusto, iníquo, perverso, só produz malefícios. E não deixar uma coisa misturar com a outra. Vai por aí. Então daqui, queridos, eu levanto uma primeira pergunta para você aqui na minha palavra. Se é desta forma que nós podemos conhecer a vontade de Deus para nossas vidas, para aquele que é nascido de novo, o cristão nascido de novo, e tem o Espírito Santo habitando em sua vida, qual deve ser a maior prioridade na vida dessa pessoa, desse cristão? Né? Qual é a principal prioridade? É bom pensar nisso, ainda mais agora que estamos começando um novo ano, com esperanças de que essa pandemia vai se arrefecendo, né? E a gente possa viver uma vida normalizada, né? Não sei de que forma, mas normalizada. Com menos medo, menos ansiedade, mais tranquilidade, né? Mais sabedoria, mais prudência, mas empreender as nossas ações, nossos planos e propósitos, como já foi falado aqui hoje, né? Então, qual é a maior, ou qual deve ser a maior prioridade na vida daqueles que conhecem ao Senhor, nasceram de novo e têm o Espírito em suas vidas? Eu vou responder essa pergunta com um texto. A primeira prioridade, a maior prioridade é conhecer ao Senhor, já que estamos falando que é importante compreender a vontade do Senhor para viver em dias maus, a fim de viver como sábios e não como nécios, não é? E precisamos de uma renovação de mente, e precisamos nos afastar daquilo que é mal, daquilo que é prejudicial, não é? Então, conhecer ao Senhor é a primeira e principal prioridade nas nossas vidas. Quem vai nos ajudar aqui é novamente o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, esse é o fator, esse é o requisito, conhecer a Deus. Essa é a prioridade. Se você me perguntasse, pastor, eu quero começar novamente a ler a Bíblia, ou nunca li a Bíblia inteira, né? Vou fazer isso, vou tomar esse propósito neste ano. Será que você pode me adiantar uma coisa aqui? Qual é o principal versículo ou texto da Bíblia, né, que eu poderia examinar? Bem, para responder isso, primeiro é difícil dizer qual é mais importante, porque há tantos que são tão importantes, né? E eu posso achar que este aqui é mais importante, você poderá achar que é outro, e assim por diante, né? Mas, de um modo geral, para não ficar sem uma resposta, eu posso colocar da seguinte maneira: para aquela pessoa que não conhece ao Senhor, não se uniu a Jesus, não segue a Jesus, certamente o texto mais importante de toda a Bíblia está em João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é, no meu modo de ver, o principal texto da Bíblia para toda pessoa que não conhece a Jesus, que não conhece ao Senhor, que não anda nos seus caminhos. E para o cristão? Bem, para o cristão é exatamente esse que eu acabei de ler, segundos atrás, em João 17,3, que diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo a quem enviaste. A principal prioridade de um cristão é conhecer e viver a vida eterna. E ela passa pelo requisito de conhecer ao Deus único e verdadeiro. Muito bom. Isso é bom. E eu quero reforçar esse ponto, lembrando a você uma palavra do profeta Oséias, no Velho Testamento, capítulo 4, verso 6, onde ele diz, o profeta está falando da parte do Senhor para o povo de Israel. E ele diz, o meu povo, povo de Deus, está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Esse conhecimento não é intelectual, é conhecimento experiencial, ou seja, proveniente de uma experiência com Deus, uma experiência com a palavra de Deus. Lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aqui tem uma nota muito dura da parte do Senhor. Claro que Deus estava falando com o povo, estava falando com os sacerdotes, porque os sacerdotes, no contexto do Antigo Testamento, eram aqueles que representavam o povo perante o Senhor. Eles levavam a carga do povo perante o Senhor, e eles representavam Deus perante o povo, trazendo a bênção de Deus, a palavra de Deus para este povo. Se o sacerdote deixasse de honrar a palavra, de viver a palavra, e de ensinar a palavra para o povo, ele estava esquecendo da lei de Deus, como prioridade, não só para a vida dele, para a sua família, mas também para o povo de Deus. E isso era um fator crucial entre vida e morte. E aqui Deus está cobrando os sacerdotes naquele tempo, que eles estavam esquecendo da lei, ou seja, deixando de ler e meditar e de praticar a palavra. E, consequentemente, deixando de ensinar aquilo que era bom, reto e justo, que gerava vida, justiça, liberdade, prosperidade, não só para a sua família, mas para o povo de Deus. E a consequência direta disso, que o Senhor está dizendo, assim como você tem esquecido da minha lei, eu também me esquecerei dos teus filhos. Os teus filhos aqui, segundo o meu entendimento, têm um duplo sentido. Primeiro, eram os filhos do sacerdote mesmo, porque quando o sacerdócio morresse, eram os filhos que iriam ocupar o seu lugar, porque o sacerdócio passava de pai para filho. E se um sacerdote falhava diante de Deus, os seus filhos também não seriam abençoados e não iriam servir ao Senhor, não teriam o privilégio de servir ao Senhor no santuário, iriam perder esse privilégio. Ou seja, a falta do sacerdote, a falha dele, iria prejudicar os filhos dele e, consequentemente, iria prejudicar o povo, porque na falta de sacerdócio, o povo também seria prejudicado, não seria abençoado. E eu quero lembrar a todos vocês, e a mim também, que no contexto do Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes. Sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido pelo Senhor. Todos nós somos sacerdotes. E se nós, como pais, por exemplo, esquecermos ou desprezarmos a palavra de Deus, nós vamos prejudicar os nossos filhos, nossa família, prejudicar o nosso próximo, porque poderíamos ser uma bênção, como diz a Escritura no Novo Testamento, aqueles que estão no Senhor, que seguem ao Senhor, são luz e sal para esta terra. Mas se a palavra de Deus não está em nós, não transforma a nossa vida, não pauta as nossas ações, nós não podemos ser bênção para o nosso próximo, não podemos ser luz, não podemos ser um fator de preservação, de bênção, de vida, de restauração, de cura para os outros.
Então, aquilo que está aqui em Oséias 4, não valia apenas para eles lá, vale para nós também. O meu povo está sendo destruído e sempre será em cada geração por falta de conhecimento. E não é conhecimento acadêmico, nem conhecimento das coisas deste mundo, nem conhecimento de como ser esperto, de como ganhar dinheiro fácil, etc, etc. Estamos falando de conhecimento de Deus, conhecimento para a vida, conhecimento para aquilo que importa na prioridade da vida. Então, amados, aqui eu trago a segunda pergunta do meu texto, da minha palavra. Como conhecer de fato nosso Deus e Pai e o Filho Jesus Cristo? Eu já respondi a pergunta sobre a maior prioridade na vida. Agora vamos partir para a prática, vamos falar de coisas práticas. Como eu posso, como você pode, de fato, conhecer o Deus Pai Todo-Poderoso e a Jesus, o Filho, como João coloca lá em capítulo 17, verso 3. Eu quero responder essa pergunta e esmiuçar aqui algumas reflexões, algumas considerações. Então, como você pode conhecer? Sem dúvida, sem medo de errar, através de conhecer as Escrituras Sagradas e de ouvir a voz do Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo. Eu lembro muito bem que antes de conhecer a Jesus, minha família, meus pais, minhas irmãs, eu mesmo, né? Nós tínhamos uma Bíblia em casa. Uma Bíblia comum, como muita gente tem. Nunca havíamos aberto aquela Bíblia para ler. Eu, pelo menos, nunca. Mas depois que nós nos convertemos a Jesus, a Bíblia foi o primeiro e o principal livro que tomou o nosso tempo e ocupou a nossa mente. Sem prejuízo de dar tempo e atenção aos livros escolares e a outros livros, né, importantes, interessantes, que era necessário para nós adquirirmos conhecimento humano, né, em diversas áreas da nossa vida. E, amados, isso já faz um tempinho, viu? É uma caminhada longa já. E continua sendo assim. Glória a Deus por isso. Então, através das Escrituras, nós podemos conhecer o Senhor, a sua vontade, seus planos, seus propósitos. E quando você quer saber se Deus está com você em alguma coisa, como agora há pouco o William citou aqui, Provérbios, né? Apresenta diante do Senhor os teus planos, os teus sonhos, os teus propósitos, os teus alvos. Não aos anjos, não aos santos, não aos ídolos, não aos guias. Apresenta ao Criador, apresenta aquele que é o Pai dos Espíritos, apresenta aquele que conhece todas as coisas, que diante dele as trevas são luz, aquele de onde decorre todo o conhecimento, sabedoria, inteligência e entendimento. Apresenta a Ele. Ou você acha que não pode chegar diante de Deus? Dobra os teus joelhos. Você se sente em falta? Se sente em pecado? Se sente com a consciência culpada? Dobra o teu joelho. Jesus veio aqui para nos salvar, para nos livrar dos nossos pecados, para nos resgatar, para limpar o nosso coração. Dobra a tua vida perante Ele. Fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu reconheço, sei que eu sou pecador, sou cheio de culpa. Eu não sou bom, não. Eu tento fazer as coisas boas, bem para os outros, mas me encontro em falha. A minha vida está toda bagunçada, desordenada. Por mais que eu tente pôr em ordem, eu nunca consigo. Sai ano e entra ano, e as mesmas coisas. E eu tento maquiar daqui e maquiar de lá,
e buscar autoajuda aqui, autoajuda ali. Isso é outra coisa, querido. Tem muita gente vendendo autoajuda. Você pode comprar, mas da mesma maneira que você vai comprar, você vai se decepcionar. A autoajuda não transforma corações, não renova a mente. No máximo dá uma ligeira caiação. Mas depois de uns meses você vai ver que continua tudo igual. Autoajuda é uma roubada. Isto aqui não é autoajuda. Isto aqui é força, vida, conhecimento, verdade que vem do Criador e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso é que a Bíblia diz que nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho. Deus nos ama. Ele tem o melhor para nós. E por causa disso, Ele enviou o melhor, a coisa mais amada de Deus que Ele tinha, seu próprio Filho, para nos notificar, para falar aos nossos corações como Deus nos ama, como Deus se importa com as nossas vidas e famílias, como Deus deseja guiar os nossos pés por um caminho de paz, de segurança, de dignidade, de respeito, de liberdade, de justiça, de amor e de fé e de esperança. Aleluia. Glória a Deus. Como precisamos voltar o nosso coração para Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Ou Deus e nós. Não tem outro. O resto é farelo, querido. Mas Jesus é ponta firme. Não engana ninguém, não decepciona ninguém. Então, se você acha que não pode chegar a Deus, dobra o teu joelho, pede misericórdia, pede para Deus perdoar os teus pecados, abra o teu coração e diga: Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração. A sua morte na cruz foi para mim, eu quero essa morte na cruz para mim, muda a minha vida. Eu quero ter não apenas um ano novo, eu quero ter uma vida nova. Permita que eu abra a palavra, a Escritura, a Bíblia. Eu nem sei aonde começar, mas me dá entendimento. Abre os meus olhos para que eu entenda a Tua vontade. E não fique achando que o Senhor é um Deus que existe, mas está tão longe que não tem nada a ver com a minha vida e não consegue me alcançar e eu não consigo alcançar o Senhor. Milhões, bilhões na terra vivem assim hoje, por falta de um conhecimento de Deus. Mas vamos lá às partes práticas. Como eu disse no início da minha palavra, é muito comum que os cristãos, no início de cada ano, elejam uma forma ou um plano, de abordar, de ler, de meditar na palavra, de estudar a Bíblia, não é? Sei que não é 100%, todo mundo faz, mas a grande maioria faz isso. Então eu quero dar algumas sugestões. De um modo geral, as pessoas são instruídas ou fazem o seguinte: falam, bom, este ano eu vou ler a Bíblia inteira, né? Ou se você quer ler a Bíblia em um ano, você tem que ler, pelo número de capítulos que a Bíblia tem, você tem que ler 3 capítulos por dia. 2 do Antigo Testamento e 1 do Novo Testamento. Assim vai dar certo, chegar no final do ano, 31 de dezembro, você conseguiu ler todos os capítulos. Se você quer ler só o Novo Testamento em um ano, você lê 1 capítulo por dia. Vai chegar no final, também concluiu. Quer ler só o Velho Testamento? Então, leia 2 capítulos por dia, no final do ano, vai completar. É isso. Ou então, tem pessoas que, não, eu vou ler realmente, vou começar no Novo, quando terminar, vou para o Velho. Ou vou começar no Velho, quando terminar, vou para o Novo Testamento, uma sequência. Ou não, vou ler cada dia 3 capítulos. 1 capítulo do Novo e 2 do Antigo. E assim. Então, são formas. Tem uma outra Bíblia chamada Cronológica, não sei dizer qual é a editora, mas eu sei que existe, Os editores se preocuparam em colocar os textos de uma ordem cronológica, conforme aqueles fatos ali relatados foram acontecendo no tempo. Então, é uma ordem cronológica, é uma outra maneira de entrar em contato com a palavra de Deus. E assim, tem outras formas, não é?
Muito bem. Uma outra coisa importante é não apenas ler o texto. Mesmo que você não leia muito, não, vou ler apenas um capítulo por dia. Aqui ou ali, né? Um capítulo por dia. Mas seria bom que você evitasse ler assim, de qualquer jeito. Você está aqui, abriu a Bíblia em qualquer lugar, fala, bom, vou ler um capítulo hoje. Bom, amanhã você abre em outro lugar qualquer, leia um capítulo. Evite esse tipo de coisa, né? Porque a Bíblia tem 66 livros, e cada um deles tem um propósito, tem um conteúdo diferente, não é? Então, não vai ser melhor proveito fazer assim. Então, estabelece uma forma, vou ler um Novo Testamento, e começa num determinado livro, e vai numa sequência. Mesma maneira no Antigo Testamento, né? Isso não impede que você, por exemplo, leia o livro de Salmos, de Provérbios, que são livros diferentes dos demais, porque são livros que falam mais ao coração, são livros poéticos, né? Tem muita experiência ali relatada dos autores dos Salmos e dos Provérbios. Então, esses dois livros em particular, você pode ler qualquer um deles, a qualquer dia, a qualquer hora, né? Independente de uma leitura sistemática que você adote a fazer a cada dia. Então, isso é importante. Uma outra coisa que não basta ler, é importante meditar, pensar na palavra, focar um pouco mais. E isso te leva a um outro aspecto. Não é em qualquer lugar, a qualquer hora, que você deve ler a palavra. Se você for ler a Bíblia, como você lê um jornal, uma revista, ou um texto na internet, ou nas redes sociais, pode saber, você vai ler agora, daqui 5 minutos você não vai lembrar mais nada. Porque você leu de uma forma superficial. Tua mente está carregada de tantas outras coisas, você não colocou foco, não colocou prioridade, não colocou atenção naquilo. Não vai funcionar dessa maneira. Então, procure um lugar tranquilo, um momento em que a sua mente esteja descansada e que você pode focar naquela leitura, naquele texto, sem que você fique pensando que daqui 5 minutos você tem que ligar para alguém, daqui 10 minutos você tem que começar o almoço, ou uma nova ação, ou pegar um ônibus, ou daqui meia hora não sei o quê. Não, sua mente está ali, como um computador, uma tela de computador, né? Com um monte de páginas abertas, e você coloca a página da leitura da palavra ali. Vai ter um monte de coisa ali, rolando na sua mente, né, competindo com aquele ato de ler a palavra. Não vai funcionar. Você pode até ler e achar interessante. Daqui meia hora, a sua mente já está envolvida com tantas outras coisas. No final do dia, se alguém perguntar para você, ou no dia seguinte, o que é que você leu? Você pode até falar o capítulo e o livro, mas e o conteúdo? O que sobrou daquilo? Não dá. Não é assim. Então tem que ter foco, tem que estar com a mente tranquila, despertada, senão não dá certo, ok? Outra dica importante, quando você lê um capítulo, muitas Bíblias têm referências no rodapé da página, algumas na margem lateral, né? Direita ou esquerda, tem referências que podem auxiliar. Você lê um versículo ali que chama a atenção, e ali tem uma referência ligada àquele texto. Essa referência te remete ou para um outro texto do mesmo testamento, né, que você está lendo, ou para um outro. Quando você está no Novo Testamento, tem uma referência lá do Antigo Testamento. Aí você vai lá, lê aquela referência, ele te reforça aquele assunto, aquele texto que você acabou de ler. Isso é importante. Essa foi uma das primeiras ferramentas que eu aprendi depois que eu me converti. Eu li o Novo Testamento e no rodapé da Bíblia tinha muitas referências, né? Então eu li o texto primeiro, depois eu buscava as referências. E aí eu pegava cada texto ali, e tinha 2, 3 referências, eu lia uma por uma. Algumas estavam no Novo Testamento, outras estavam no Antigo. Isso foi ampliando a minha percepção a respeito da palavra, daquilo que estava escrito ali. Eu fui descobrindo que quando eu lia um texto da Bíblia, aquele assunto, aquele tema ali,
não estava apenas preso naquele lugar. Ele também era abordado em outras partes da Bíblia. E eu ia atrás disso. Então, ampliava a minha percepção, o meu entendimento. Isso me ajudou tremendamente. Até hoje é assim, né? Agora, hoje em dia, você tem Bíblias de estudo. Aliás, faz bastante tempo, né? Essas Bíblias de estudo, elas são muito úteis. Primeiro porque, além do texto, para cada livro da Bíblia, ela faz uma introdução. Ela dá uma série de informações úteis, né? Não apenas quanto ao autor e a data que ele teria escrito o livro, ou aonde, mas, sobretudo, o propósito, por que ele escreveu aquele livro, os principais temas que estão ali, né? As principais linhas de pensamento que estão ali naquele livro, e ele dá muitas referências. Então, saber isto antecipadamente, antes de ler um livro da Bíblia, ajuda bastante. Dá um panorama, né? E as Bíblias de estudos têm esta graça, esta ferramenta para nos ajudar, né? Então, eu sugiro que, se você puder comprar, compre uma Bíblia de estudo, não uma Bíblia simplesmente com o texto bíblico, né? Algumas um pouco mais caras, mas tem algumas com preço razoável, né? Que podem ser bastante úteis. Eu digo isso para você ter mais ferramentas na sua mão, para poder te ajudar, não apenas na leitura, meditação, mas na compreensão do texto. As Bíblias de estudos também têm referências, têm notas explicativas a respeito do texto que você vai ler. Também são outras ferramentas que te ajudam. Então, tudo isso contribui, né, para dar um melhor entendimento, embasar melhor, ou gerar um contexto, né, para aquele tema ou aquele assunto que você está lendo naquela hora. E não podia deixar de faltar o seguinte: você vai ler, vai meditar, vai considerar aquilo, buscar compreender aquilo, interpretar essa palavra ao seu coração, com todos os recursos que você pode ter em suas mãos, e vai fazer depois o quê? Já li a palavra, já meditei, tem coisas boas aqui nesse texto, coisas que eu não conhecia. Vai terminar aí o processo? Não. Agora vem a principal parte. De que maneira essa palavra pode mudar a minha vida? Que aplicação prática eu posso fazer da palavra que eu li neste dia? De que maneira isso pode renovar a minha mente? Essa palavra me leva a fazer o quê? Me leva a perdoar alguém? Me leva a pedir perdão para alguém? Me leva a fazer uma oração, uma petição? Me leva a clamar por alguma coisa? Me leva a corrigir uma prática de vida? Me leva a adotar uma nova visão sobre determinadas coisas da vida? O que essa palavra me instrui? De que maneira ela pode ser prática no meu viver diário? Então, esse elemento é fundamental. Senão você vai ler, vai meditar, vai achar uma maravilha, tal, vai fechar a Bíblia, vai embora, parte para fazer as suas coisas e segue em frente. Mas não aplica a palavra. Se a palavra é vista, entendida, mas ela não entra no coração para fazer a mudança e mudar sua maneira de pensar, de agir, de viver, não serviu para nada a tua leitura. Não serviu para nada. E olha, não adianta você buscar a Deus e falar, sabe, eu tenho pouco entendimento, eu leio e esqueço logo, eu leio e quase não entendo. Então eu vou orar a Deus: Senhor, manda a Tua palavra, me ajuda a entender a Tua palavra. Senhor, não deixe de falar ao meu coração, né? Abençoa os pregadores da igreja para falar a palavra de Deus ao nosso coração. Você pode orar o que você quiser, mas se você não gastar tempo de qualidade em buscar ao Senhor e permitir que a palavra seja lida e compreendida e colocada para dentro do teu coração e aplicada na tua vida, você pode rachar de orar a Deus, mas Ele não vai fazer mais nada,
porque você está deixando de fazer aquilo que você podia fazer e que cabe a nós. Então, amados, é muito bom ler, meditar, ter recursos, né? Estar cercado de maneiras que podem nos ajudar a dar mais entendimento. É bom ouvir a palavra dos mestres, dos pastores, dos líderes espirituais. Porém, se a gente não fizer a nossa parte, não vai haver mudança, nem crescimento, nem de fé, nem de prática de vida. E é isso que Deus está interessado em fazer, não é? Então, eu tenho algumas outras dicas aqui, mas vou encurtar esse tempo, porque independente do propósito que você faça este ano, da forma ou do plano que você eleja como leitura da palavra, né? Leitura e meditação, eu quero propor à igreja local aqui uma forma, né, de abordar e de ler a palavra de Deus todos os dias, né? A minha proposta vai ser começar com o Novo Testamento, lendo um capítulo por dia. E vou dar uma direção nesse sentido, que eu julgo ser mais propícia, adequada, mais eficiente, que você pode ter melhor resultado, né? E aí eu vou colocar isso nas redes sociais da igreja, né? Semanalmente você vai receber as orientações. Então, de tudo aquilo que eu tinha que colocar, acho que o principal eu já abordei. Então, queridos, se queremos ter um ano novo, cheio da graça de Deus, do amor do Senhor, da paz de Cristo, se queremos ser sábios e não tolos, né? Não ingênuos nesse mundo tão cheio de espertalhões, né? Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E para conhecer a vontade do Senhor, nós precisamos ter a nossa mente e o coração renovados, e renovados pela palavra do Senhor. Sabe, não é sem razão que o livro de Salmos, que tem 150 salmos, começa com o primeiro falando da importância de dedicar o nosso coração em conhecer a palavra, em ser justo, e não inclinar os nossos caminhos, a nossa vida para os ímpios, ou para a impiedade. E o último salmo, o Salmo 150, também não é sem razão, que ele é um salmo dedicado a dizer que todo ser que tem fôlego, todo ser que respira, deve louvar ao Senhor, ou deve cultuar a Deus, não é? Então, dar glória a Deus, o Criador, dar honra ao Senhor, buscar ao Senhor, é um fator crucial para que possamos ter vida, porque a vida está em Deus. A vida está em Deus. A vida verdadeira está no Senhor. E ela veio até nós por meio de seu Filho, Jesus Cristo. E se nós queremos ter vida e honrar esse Deus de onde vem a vida e o sustento dessa vida, né? Não apenas transitória, mas eterna, nós temos que buscar ao Senhor e dar a Ele a honra, a glória que é devida. E temos que inclinar nossos ouvidos de coração para ouvir a sua palavra. Eu não sei de fato quais serão as tuas prioridades deste ano. Quais as máximas a que você vai devotar o seu coração, gastar o seu tempo, empregar o seu esforço, sua dedicação, seu dinheiro. Eu não sei. Mas uma coisa, querida, eu te digo. Não deixe de eleger como prioridade principal buscar o Senhor, ouvir a sua voz, através da compreensão das Escrituras, de entender o que o Espírito do Senhor fala à igreja e a cada um de nós, né? Porque esse é o caminho da vida. A vida eterna é conhecer o Senhor e a Jesus Cristo que nos foi enviado.
e que se tornou Rei e Senhor para sempre. Vamos orar? Vamos dedicar a nossa vida ao Senhor? Vamos eleger, com a ajuda do Senhor, as nossas prioridades este ano? Vamos tomar uma nova postura, uma nova decisão, que não depende dos outros, depende de cada um de nós, com relação à palavra do Senhor. E antes de orar, eu quero sugerir aqui que a gente siga uma hashtag, Unidos pela Palavra. Unidos pela Palavra. Eu tenho algumas hashtags para oferecer aqui para a igreja este ano. Hoje é dia 2. No dia 31 de dezembro, se eu continuar aqui, eu vou lembrar vocês dessa hashtag. Unidos pela Palavra. A palavra nos torna unidos. E unidos que somos, a palavra é geradora de vida em nós e a partir de nós. Unidos sejamos pela palavra. Querido Pai, em nome de Jesus, esta manhã liberamos a Tua palavra que o Senhor falou ao meu coração. Te dou graças, ó Deus, porque o Senhor, pelo Seu Espírito gracioso, que está em nós e em nosso meio, está nos lembrando neste princípio de ano que devemos eleger a coisa mais importante da nossa vida, que é conhecer o Senhor e conhecer através das Escrituras. Bendito seja o Seu nome. Obrigado, Pai, por nos guiar neste caminho, nos ajudar nesta direção e nesta empreitada, para que sejamos bem-sucedidos, para que cresça em nossos corações o conhecimento do Senhor, para que a nossa vida seja transformada dia após dia, sejamos bem-sucedidos em tudo aquilo que empreendermos, haja bons frutos, novos frutos em nossa vida, nossa família, nesta igreja local, e que sejamos, Senhor, uma casa forte para abençoar as nações da terra, o povo desta cidade, o povo desta nação do Brasil, por meio da verdade de Deus, a verdade que é a única coisa que permanece para sempre. Muito obrigado, querido Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. E todos digam, aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor ainda.